Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, esse vaso aqui, ó, é um vaso feito com telha. Essa mesma telha que está aqui, apenas para proteger aqui, para as galinhas para não estragarem aí a nossa planta. Esse aqui é o estragão. Eu vou fazer mais um vídeo desse, vai ficar aqui atrás de onde está esse aqui. Vou ficar com dois vasos desse de telha. Como eu falei, a estrutura aí das laterais é feita com essa telha de barro, uma forma que eu encontrei aí de aproveitar esse material que eu tinha sobrando aqui. Tenho aqui bastante ainda. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esse vaso. É bem simples de fazer e bem tranquilo e relativamente barato, porque a gente utiliza muito pouco material. Então aí no decorrer do vídeo eu mostro para vocês aí como fazer e o material que a gente utilizou. Para fazer o nosso vaso então de telhas de barro, a gente vai precisar de 4 telhas. O modelo dela pouco importa, são essas telhas de barro. Eu já lavei ela aqui só para tirar o excesso de sujeira, de terra. E o ponto importante é escolher um local amplo que você consiga circular em volta do vaso, que a gente vai trabalhar ele em etapas. Vamos precisar também escorar, de alguns suportes para escorar. Então tem que ser um local com um pouco de espaço, aí, pelo menos 1 metro quadrado, um pouco mais seria o ideal. Um jornal para a gente forrar o fundo, um pedacinho de cano para a gente fazer o dreno e um arame. Eu cortei um pedaço aqui com 2 metros, acredito que eu não vou usar tudo. Então com o arame e as telhas aqui em cima do jornal, a gente vai montar a base aqui do vaso, que em cima da qual a gente vai começar a trabalhar. Vamos precisar também de areia e cimento. Como o meu cimento não é muito novo, eu utilizo uma proporção de 1 medida de cimento para 2 de areia. Você pode utilizar até 3 de areia para 1 de cimento, se o cimento for melhor ou mais novo. Uma maceira, uma colher de pedreiro. Eu gosto de utilizar uma espátula também. Montado então o molde aqui do nosso vaso no local, observa que eu coloquei em cada telha um suporte para segurar elas no local. Aqui embaixo, as próprias telhas, elas se entrelaçam, então uma ajuda a segurar a outra. E aqui na parte de cima é onde a gente vai colocar o arame. Nesse momento é importante observar o esquadro. Não vai ficar perfeito, não tem como, essas telhas elas não são retas, não são exatamente com a mesma espessura, por exemplo, nesse lado e nesse. Então não vai ficar perfeito. A minha aqui está entre 44 e 45 centímetros, essa diferença aí de 1 é tolerável e não tem como ficar exatamente perfeito, como eu falei. A necessidade que eu disse do espaço é por isso, pelos suportes que a gente precisa. Como eu trabalho aqui sozinho, eu vou colocando um a um aqui, aí depois eu faço as medidas. Então agora, antes de iniciar o processo de concretagem, a gente vai colocar o arame na parte superior aqui, entrelaçando o nosso vaso. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Coloquei aí, pessoal, o arame. Ele faz um círculo aqui pelo lado de fora das telhas. Dessa forma aqui. Foi usado aqui 1,70 m de arame. Sobrou 30 centímetros. Tá pronto aqui o nosso molde. E as telhas que vão ser as paredes aí, ou a estrutura principal do nosso vaso. O próximo passo agora é a gente construir o fundo do vaso. Misturei aí então 2 partes de areia para uma parte de cimento. Já misturei. Agora a gente vai colocar a água aqui, deixar o concreto no ponto. Pronto então o concreto aqui. A gente trabalha aí mais ou menos com essa consistência. Um pouquinho mais duro, um pouquinho mais mole, não tem problema. Agora a gente vai colocar lá no fundo do nosso vaso para fazer a parte de baixo.
pausar o vídeo aqui, centralizar um pouquinho mais aqui o nosso dreno, colocar o restante aqui do concreto, em torno de 5 centímetros aí para a parte de baixo do vaso é suficiente. Então vou continuar o trabalho aqui e eu mostro como ficou. Terminei aqui então de fazer a parte de baixo do vaso. Cuidado que tem que ter, dar uma boa mexida aqui nos cantinhos para que o concreto assente bem. Eu faço isso com uma espátula. Agora a gente deixa essa etapa aqui secar e amanhã a gente continua. Vocês vão ver ainda nesse vídeo, mas já vai ser o dia de amanhã. A gente deixa primeiro dar uma boa enxugada aqui, porque a gente vai precisar apoiar aqui na parte de baixo do vaso a estrutura para fazer as laterais. Segundo dia aqui, pessoal, da fabricação do nosso vaso com telhas de barro. O piso ali que a gente fez no dia de ontem já está secando. A gente pode dar continuidade ao trabalho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai precisar fechar os 4 cantos do vaso. Para isso eu utilizo umas madeiras, restos de madeira, para fazer uma espécie de caixaria. Faço um por vez. Vou mostrar aqui em seguida como. Na parte de dentro aqui eu utilizo um caibro. Esse aqui é aquele caibro 5x10. Utilizo ele nesse formato aqui, ó. Por que isso? A gente precisa concretar essa área aqui e essa área aqui, para formar um canto. E o vaso ficar mais quadrado, vai ficar mais bonito. Se você colocar assim, vai funcionar? Vai também. Só que aí não vai ficar um canto aqui com um ângulo de 90 graus. Ele vai ficar dessa forma aqui. Dá para fazer também, fica até um pouco mais forte, mas não fica visualmente tão bonito. Então eu prefiro fazer daquela forma anterior. Terminei aqui a caixaria. A gente vai concretar agora esse espaço aqui, vazio, para formar a borda aqui do nosso vaso. Conforme as ondulações da telha, é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil fazer essa caixaria, fechar bem os cantos para que não vaze o concreto. Aqui dá para verificar que eu tive que pôr uma madeirinha e um pouco de papel para tampar. Então agora eu vou preparar o concreto aqui, mostro para vocês a consistência. A gente vai utilizar uma massa um pouco mais mole que da outra vez, para que ela caia aqui e preencha muito bem os buraquinhos. Então essa é a consistência que eu utilizo, ó. Então agora a gente vai pegar esse concreto aqui, vai colocando aos poucos, com o auxílio de uma espátula, de uma colher aqui, dando umas batidinhas na madeira, para que ele desça e assente bem nos locais. Lembrando que aqui o nosso cimento do piso ele não está seco ainda, então a gente tem que ter o maior cuidado ao manusear, porque ele trinca muito fácil aqui, na junção com as telhas, enquanto está dessa forma. A gente vai fazer aí com cuidado. Se trincar também não tem problemas, pode continuar o trabalho, depois com o processo completo ele vai firmar novamente. Então eu vou concretar aqui, aí eu mostro para vocês como ficou. Posteriormente a gente faz os outros cantos, e daí eu não vou filmar aqui, porque vai ser o mesmo processo daqui. Finalizei aqui a concretagem então de um dos cantos. Lembrando que esse arame, ele fica ali dentro do concreto. Então ele é concretado, o que ajuda a dar um pouquinho mais de resistência ao vaso. Eu vou fazer esse mesmo processo agora nos outros 3 cantos. E aí eu mostro aí o resultado. Chegamos aí ao 3º dia de fabricação do nosso vaso de telha. Ontem eu terminei a concretagem aqui dos cantos. Hoje a gente vai fazer a retirada das madeiras, das caixas aqui, verificar como é que ficou e dar andamento aí ao processo de fabricação do vaso. Tirei aqui então as madeiras. A gente vai dar andamento agora ao trabalho aqui de montagem do vaso. O que a gente tem que ficar atento, e não pode fazer aqui, é mexer ele de lugar. Porque a gente está deixando sempre o concreto de um dia para o outro para secar, para a gente poder dar andamento. Mas o concreto em si não está curado, não está seco. Então se a gente tentar mexer nele aqui, vai quebrar. Então esse trabalho que a gente vai fazendo vai ser todo aqui. Próximo passo agora, a gente vai fazer um preenchimento com a massa aqui pelo lado de fora, para esconder a telha. Pelo lado de dentro,
Caso você queira fazer algum tipo de acabamento, pode fazer, a gente não faz, já que a gente vai preencher com terra. O acabamento vai ser apenas na parte externa e aqui na borda. Ainda com aquela medida de areia e cimento 2:1. Próximo passo, então, a gente vai pegar com uma espátula a massa e passar na parte externa aqui para cobrir a telha. Apenas preenchendo como se fosse um reboco essa parte aqui da telha. Para isso é importante que a parte menos ondulada da telha fique para o lado de fora, se possível, e a parte mais ondulada dentro, porque a gente consegue economizar, inclusive, na areia e no cimento utilizado aqui. Eu vou começar a fazer aqui e aí eu mostro para vocês. Comecei aqui o trabalho. Caso não seja possível finalizar no mesmo dia, dependendo da grossura que você vai precisar pôr o concreto, dá para fazer aí em 2 ou 3 etapas. E aí com calma, colocando aqui, também não precisa caprichar muito no acabamento, apenas tentar deixar reto, porque depois a gente vai vir com o acabamento final. E é aqui também que a gente encobre esse arame que vai amarrar e segurar o vaso aí. Então eu vou fazer aí, completar o resto das laterais, talvez em 1 ou 2 dias aí, conforme a massa for secando. Se for possível fazer tudo hoje, eu faço. Depois a gente retorna com o vídeo aí, quando as laterais do vaso estiver toda pronta, para a gente fazer o acabamento aqui da borda. Pessoal, vocês podem perceber que o nosso vaso de telha está com o esquadro, está bem fora de esquadro, com as laterais bastante desniveladas. Então o que a gente vai fazer agora é dar uma acertada nessa borda. Para isso também a gente vai usar pedaços de madeira para fazer uma espécie de suporte aqui nas laterais, para a gente acertar o nível aqui da borda. Eu vou montar um aqui e aí eu retorno mostrando aí para vocês. Coloquei aqui a madeira para a gente acertar o esquadro. A ideia aqui é preencher esses locais aqui, ó, com massa, para deixar o esquadro aqui um pouquinho melhor. A gente faz isso nos 4 lados. Esse acabamento pode ser feito também aqui na parte interna, dependendo aí do nível de acabamento que você quer deixar seu vaso. Então eu vou montar aqui uma espécie de caixaria aqui com a madeira em volta. Vou preenchendo aqui com massa. Eu acho que eu vou ter que fazer em etapas, 1 ou 2 aqui por vez, porque eu não tenho madeira suficiente. Posicionei então as madeiras aqui. Agora a gente vai vir com a massa ali, o concreto, preencher as bordas aqui para dar uma nivelada. Você pode utilizar esquadro ou nível aqui, se quiser fazer algo um pouco mais perfeito. Aqui eu apoiei a madeira em outras madeiras aqui, tijolos. Primeira borda aqui então, acertada. Coloquei aqui um caibro também, só apoiado na própria lateral aí, na estrutura do vaso. Finalizei aqui o acerto das bordas. Agora é aguardar aí 24 horas, dar uma secada, a gente retira aí as madeiras e dá continuidade. Se passaram aí então 24 horas, retiramos as madeiras aqui da borda superior do vaso. Próximo passo agora, a gente vai preencher, ainda com esse concreto, essa região aqui, entre a borda e a lateral aqui do vaso, que a gente já tinha dado uma leve preenchida aqui na telha. A gente vai fazer mais um preenchimento para corrigir entre a borda superior e a lateral do vaso. Então essa região aqui, a gente vai deixar ela um pouquinho mais reta. Vim também com uma mistura aí de cimento e areia. Fazendo isso, a gente fica com o vaso aqui pronto. Aí vamos deixar aí em torno de uma semana. A gente está numa época aí bastante úmida. No local aqui ainda, sem mexer, para dar uma boa secada no concreto. E aí depois a gente volta com o acabamento. Eu vou fazer o trabalho então aqui de preenchimento. Aqui eu já comecei, ó. E aí eu mostro.
Finalizamos aqui então, pessoal, o acabamento com o cimento nas laterais do vaso. Antes do acabamento propriamente dito, a gente só precisa fazer mais um detalhe, que é finalizar o vaso na parte de baixo. Então eu vou virar ele aqui com a boca para baixo. Aqui está então a parte de baixo do vaso. A gente vai apenas completar com massa aqui essa parte onde tem as telhas, para deixar um pouco mais reto. Finalizamos aqui então a colocação de cimento aqui no fundo do vaso. O buraquinho aqui, vocês viram na parte anterior aí que parecia estar fechado, mas apenas um pouquinho de cimento que tinha caído ali. Tinha fechado, o caninho ainda está ali dentro. Então eu reabri aqui, finalizei aqui a borda na parte do fundo do vaso. Agora a gente vai aguardar secar bem seco esse vaso. Vamos deixar aí pelo menos uns 5 dias sem mexer, para que ele seque de fato. E aí a gente retorna para fazer o acabamento na parte externa do vaso. Se passou uma semana, deixei o vaso aqui nessa mesma posição para que ele secasse bem. Agora já está bem seco. Eu vou remover ele lá para fora, onde a gente vai dar andamento aí no acabamento. Pessoal, passaram-se alguns dias aí já da parte anterior do vídeo. Nosso vaso aqui de cerâmica, de telha, de barro, está pronto, já bem seco. Então agora a gente vai fazer o acabamento. Vou fazer com textura, uma textura verde, bem similar ao anterior que eu mostrei no início do vídeo, mas vou fazer com uma textura um pouco mais forte. Eu coloquei no anterior, vocês viram aí no início do vídeo, 200 gotas de corante verde para uma pá de argamassa. Vou tentar dobrar essa quantidade, colocar em torno de 400 gotas também, para que fique um verde mais forte. Vou fazer aqui a massa e em seguida eu mostro. Voltando aqui com a massa da nossa textura pronta com corante. Eu acabei misturando aqui 2 tipos de corante de marca diferente, então não ficou exatamente a cor que eu queria. Vamos ver como é que vai ficar depois de seca. Também acabei deixando a massa um pouco mole demais, pus um pouco a mais de água. Vou tentar ver se eu consigo fazer assim mesmo, caso contrário, tentar endurecer um pouquinho ela aqui, para que a textura saia de uma forma um pouco mais adequada. Acabei de passar aqui a textura, acredito que até ficou razoável, considerando que a massa aí estava bem mole. Agora aguardar secar e ver que cor que ele vai pegar. Finalizamos aí o vaso com telha, prontinho aqui já com acabamento. Já coloquei argila expandida aí no fundo para fazer o dreno. Vou utilizar também uma manta e depois colocar terra aí para plantio. Provavelmente eu vou plantar aqui uma planta de porte médio aí, como talvez alecrim ou algo assim. Mas aí na sequência dos vídeos aí eu mostro para vocês. Se gostou do vídeo, gostou da ideia, compartilhe aí nos grupos com seus amigos. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.